Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá, você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. O nosso programa, ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando esclarecimentos através dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400 ou pelo WhatsApp 21 98486 7633. E nós então aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada e aos domingos, às 20h50, 9:10 da noite. No nosso site, Rádio Rio de Janeiro.digital, você encontra os 4 últimos programas. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, toda a nossa programação. E hoje nós vamos estudar a mensagem número 50 do livro Caminho, Verdade e Vida, Conta de Si, que nós vamos ouvir na voz do nosso conselheiro, nosso irmão João Nogueira. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Conta de Si. E Emmanuel se baseia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, quando diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E o comentário de Emmanuel: é razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara: porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina? Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar e as finalidades dos agrupamentos em que se trabalha pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. E Emmanuel nos fazendo refletir, daremos conta de tudo que nós fizermos ou deixarmos de fazer na missão que Deus nos confiou.
E ele vai se basear no capítulo 14, né, da carta aos Romanos de Paulo, no versículo 12. E é interessante porque em Romanos 14, Paulo trata das questões que causavam divisões entre os cristãos, principalmente sobre as práticas alimentares e a observância de dias específicos. Então havia naquela época realmente um verdadeiro patrulhamento, né? Um controlando o outro acerca das práticas alimentares, o que podia, o que não podia comer, né? E dias específicos, o sábado, trabalha ou não trabalha no sábado, faz o bem ou não faz no sábado. Então ficavam apegados, né, à lei mosaica e discutiam entre eles, né? Havia muitas discussões, muitas brigas, né? E Paulo então incentiva todos os crentes a acolherem os mais fracos na fé. Então aqueles que faziam sem ter certeza, simplesmente porque todos faziam, né? Ele incentiva então que a gente procure esclarecer cada um deles, né? E não julgar uns aos outros. Então o não julgar é fundamental, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Então, se a pessoa toma determinadas atitudes, né, determinadas posturas, nós temos que entender esse irmão e não julgá-lo. Entrega a Deus que ele vai prestar contas, né? E Paulo ainda fala que devemos viver de acordo com o amor fraterno, com a paz e a edificação mútua. Então, esse é o grande objetivo, né? Trabalharmos, convivermos como irmãos, né, na maior paz possível entre todos e uns apoiando os outros na sua edificação, né? Paulo ainda orienta a evitar o escândalo, né, e a ruína de um irmão por causa de tais práticas. Então, se um irmão resolve comer um certo alimento ou não quer seguir um preceito de uma data qualquer, a gente não tem que nem criticá-lo e muito menos prejudicá-lo. Então é importante realmente que Paulo adverte os romanos e até hoje permanecem, né, as nossas discussões, as nossas divergências, que a gente precisa voltar lá em Paulo para que a gente possa realmente se manter, principalmente afastado de discussões, né, principalmente aquelas que podem causar divisões, qualquer que seja, política, social, econômica, né, qualquer uma. Evitar que as próprias opiniões sejam então motivo para que um irmão desista da fé, por exemplo, ou que se entristeça, né, que fique magoado e até se afaste dos cultos, né, das casas de fé. E ele fala ainda em praticar a caridade, né? Entendendo que a liberdade cristã ela é feita sem sacrificar a edificação do outro. Então, a liberdade cada um vai responder pela sua, né? E nós não temos o direito de interferir, né, na vida do nosso irmão. Então nós temos que, na verdade, buscar edificar uns aos outros, sempre promovendo a paz. E é interessante, porque o texto é relativamente longo, mas Paulo nos diz o seguinte: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Então não é para discutir as dúvidas dele, é acolher e tentar esclarecê-lo, tá? Porque Paulo registra, porque um crê que de tudo se pode comer, o outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente.
Então, Paulo está advertindo que cada um tem a sua maneira de perceber, a sua maneira de agir, e que nós não devemos interferir na vida dos nossos irmãos, nem julgá-lo, nem interferir, a não ser que seja para ajudá-lo, né? Para acolhê-lo. E Paulo mais adiante vai dizer para nós: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então ele deixa claro para nós que cada um de nós vive para si, mas vai prestar contas, né? E que com o sacrifício de Jesus ficou claro para nós que nós vivemos para o Senhor, né? Para Jesus, para Deus, porque tudo é de Deus. E aí nós temos então que aprender a prestar contas, né? E entender que Jesus veio para os mortos, para os vivos, né? Os vivos são os espíritos que permanecem, né? Na época eles falavam nos encarnados, né? E os mortos, os desencarnados. Mas Jesus é o Senhor de todos. E aí ele faz uma pergunta: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, cada um de nós vai prestar contas no momento oportuno. Essa situação ela foi entendida em algum momento da história de que há um tribunal de Deus em que nós vamos ser colocados numa balança, pesar o bem e o mal, e vamos ser condenados ou vamos ser aprovados, né? Mas não é exatamente assim, né? A doutrina dos espíritos veio nos esclarecer que esse julgamento ele é feito na nossa própria consciência, porque nós sabemos o bem e o mal que nós fizemos. E aí sim, se o mal que nós fizermos, nós percebermos isso, nós vamos ter sentimento de culpa, vamos tentar nos arrepender, né? Vamos ter que reparar. E se nós fizermos o bem, nós estaremos bem, continuaremos na vida espiritual equilibrados, né? Buscando o nosso progresso. E Paulo ainda registra: porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, quando ele fala aqui que o joelho se dobrará, é o nosso exercício da humildade, é o nosso exercício, literalmente, de dobrar o joelho e entender que Ele é o Senhor, que nós somos apenas trabalhadores, né? Somos aprendizes, e que a vontade de Deus é que deve permanecer. E aí nós vamos entender essa posição, né? E toda língua confessará a Deus. Nós temos que professar a nossa fé, nós temos que ajudar os nossos irmãos a compreenderem aquela fé que nós já adquirimos. E aí, como ele diz, cada um vai dar conta de si, mas vai dar conta de si a si próprio e a Deus. E ele completa: não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Então, nós temos que entender que a gente está aqui para colaborar uns com os outros. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é superior a ninguém. Existe uma escala social, né? uma hierarquia social. Existe o chefe, né? O dono da empresa, o chefe, o gerente, né? O diretor, existe o funcionário, mas isso é meramente uma atitude social. Mas todos nós vamos dar conta. O chefe, o intermediário,
o trabalhador mais humilde, mais simples, no trabalho mais simples da empresa, né? Em qualquer momento nós vamos prestar contas. E aí, Paulo ainda complementa, né? Nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que tem por imunda, porque esse é imundo, né? Então, as coisas foram colocadas por Deus no nosso planeta para nós usufruirmos, mas as coisas são neutras. Então, por exemplo, nós desenvolvemos uma ferramenta, um martelo. O martelo é uma ferramenta importante na construção, mas se a gente usa o martelo como uma arma, nós é que somos responsáveis, não é o martelo. Então, tudo que está na natureza foi colocado aqui, tudo que o homem conseguiu desenvolver através da ciência, da tecnologia, é neutro. Nós hoje temos aí a internet, as redes sociais, né? Ela em si é neutra, mas tem gente que usa para divulgar fake news, né? Mentiras, invenções, para enganar, para tirar vantagem das pessoas. Então eu não tenho que julgar, eu só tenho que ficar atento, né? Vigiar e orar, para não cair nas tentações, para não cair em erro, né? E esses irmãos um dia vão prestar conta, porque a rede social ela foi criada para ser neutra. Ela é totalmente neutra. Nós é que vamos dar o destino, assim como todas as coisas, né? E Paulo nos lembra, né? Se por causa da comida se constrita teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Para quem serve nisto, serve a Cristo. Agradável é a Deus e aceito aos homens. Então, não é porque temos pequenas diferenças que nós vamos deixar o nosso irmão triste, chateado conosco, né? Zangado, ou às vezes até se afasta, né? Então, que não é por esses detalhes que nós vamos discutir, mas sim que a gente serve a Cristo, né? Todos nós. E aquele que serve a Deus, serve a Cristo, é aceito pelos homens. Temos que respeitar as diferenças, não devemos julgar, temos que ser tolerantes com os nossos irmãos, até porque nós gostamos que todos sejam tolerantes conosco, né? Então, Paulo vem concluindo: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Ou seja, praticar o bem, né? Então, que nós não destruamos a obra de Deus com as nossas desavenças. E ele conclui: tu tens fé, tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, se a nossa consciência está em paz, sigamos em frente, né? Mas aquele que tem dúvidas se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Então, que nós façamos com convicção tudo que nós fizermos na nossa vida. E como Paulo também nos fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então nós temos total liberdade de agir do jeito que nós quisermos, mas tem algumas atitudes, algumas ações que não convém, porque vai prejudicar os outros e certamente vai nos prejudicar também. Então que nós fiquemos atentos, né? E o Emmanuel, quando trabalha com esse texto, é muito interessante, né? E ele nos diz: é razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. E ele coloca aqui uma palavra problemas, né? E eu acho interessante que o Gerson sempre falou aqui para nós na rádio. Nós temos fatos, nós temos assuntos a serem resolvidos.
Se nós não resolvermos, poderão virar problemas. Então, parece apenas uma ideia aqui de palavras, né? Mas não, é muito importante. Quando a gente fala problema, já é uma dificuldade, já é uma barreira. Mas quando nós dizemos assuntos, são fatos que nós temos que buscar solução, aí sim nós estamos no caminho da melhoria individual e do nosso ambiente, né? E Emmanuel nos diz, é necessário, saiba que a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Então um dia nós vamos prestar contas à nossa consciência e a Deus. E a maioria das pessoas se inquietam com o destino dos outros, como o Emmanuel nos lembra, né? Descuidadas de si mesmas. Jesus nos alertou, né? A gente vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave que está no nosso olho, não é? Então a gente vê defeito em todo mundo, mas a gente quer corrigir o outro, mas a gente não vê os nossos defeitos e interfere na vida do outro de uma maneira totalmente inadequada, desnecessária mesmo. E Emmanuel ainda nos diz, homens existem que desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Então a gente quer impor condutas para os outros. A gente quer, nas nossas instituições, aqui na rádio, por exemplo, a gente quer impor a nossa vontade. E quando a gente começa a ouvir os companheiros, né, os demais trabalhadores, os profissionais, principalmente da área, aí a gente consegue um consenso e todos se harmonizam e o resultado passa a ser muito melhor, não é? E Emmanuel pergunta, né, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? Porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para serviço da evolução infinita. Ou seja, tudo passa, ninguém é insubstituível. Que nós façamos a nossa parte, né? E Emmanuel nos lembra, né? Nós temos o círculo pessoal, né? Que nós vamos prestar conta da nossa família, da nossa casa, da nossa oficina de trabalho, né? Então nós temos que entender que nós somos responsáveis, né? Os companheiros do lar, né? A casa que nos acolhe, né? As finalidades do grupo que nós trabalhamos pertencem ao Supremo Senhor. E quando nós entendermos que a gente não trabalha pelo salário, que a gente não trabalha para a autossatisfação, mas sim para o Deus Supremo, a gente começa a fazer o nosso trabalho o melhor possível dentro das nossas possibilidades, né? Então, nós vamos revelar a nossa linha de conduta com a família, com a casa, com as nossas fontes de atividades comuns, né? Ninguém vai responder pelo outro, mas cada espírito vai responder pelo esforço que lhe compete e aquilo que ele vai fazer, né? Com a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Onde quer que nós estejamos, nós temos uma tarefa. Então nós sabemos que a todo momento nós devemos nos perguntar, né? Nesta situação, o que Jesus faria? Neste meu trabalho, como é que Jesus faria esse trabalho? Nesta minha casa, como é que ele manteria esta casa? Na minha família, como é que ele conduziria essa nossa família? Então, quando a gente coloca Jesus, o que Jesus faria, nós vamos tomar as melhores ações, certamente. Serão pensadas, baseadas na nossa fé, na certeza de que nós podemos até errar, mas nós vamos prestar contas. E aquilo que a gente faz por ignorância, por desconhecimento, tem um peso. Mas aquilo que a gente faz sabendo, depois de ser esclarecido, e a gente ainda cometer certos erros, nós vamos prestar contas e vamos ter que mais tarde nos arrepender, nós vamos ter que reparar para poder nos libertarmos, né? Então,
nós vamos prestar contas de todas as nossas ações, de todas as nossas omissões. Então, como diz Emmanuel, dá conta de si a Deus, a Jesus e a nós próprios. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.